chama Basta Pouco. Nessa lição, Emmanuel, ele nos chama a atenção a respeito de um versículo, como ele sempre começa, né? Todos os livros ali dessa coleção, Fonte Viva, ele começa sempre com uma reflexão em cima de um versículo, ou do Evangelho, ou então, como foi lido aqui hoje, de Atos, né? E nessa aqui, ele escolheu, no capítulo 14 do Evangelho de João, o versículo 22, que diz assim: Disse-lhe Judas: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? E aí ele vem falando sobre as questões que envolvem essa manifestação de Judas Tadeu, né, quando pergunta para Jesus. Judas acha estranho, se você for ver lá no próprio capítulo 14 do Evangelho de João, Jesus começa a falar sobre o Consolador, né? Sobre o Paracleto, né? Ou qualquer outro nome que a gente conhece mais como sendo o Consolador. E lá, então, eu fico pensando assim, nós, né? Que os discípulos eram pessoas muito comuns, né? Muito parecidas conosco. Aí a gente vê tanta sabedoria, tanto ensinamento, né, vindo de uma determinada pessoa. Será que nós também não perguntaríamos, né? Por que, né, Jesus, né, ali, para aqueles homens que conviviam com ele, os seus discípulos, era um sujeito extraordinário. Por que eu estou falando isso? Era um sujeito extraordinário, quer dizer que ele não é? Não. É porque para aqueles contemporâneos, nem todos achavam Jesus extraordinário. Muitos deles achavam que ele era, inclusive, um falastrão, uma pessoa que não merecia consideração. Mas para eles ali, que estavam perto de Jesus, também ficavam encucados. Por que aqui, né? Afinal de contas, aqui, entre nós e esse homem, né, com essa sabedoria toda, ele era tratado rabi, né, mestre, e o profeta era muito respeitado, né, no meio dos judeus. Por que esse homem está fazendo aqui? E faz essa pergunta. Emmanuel, então, ele vai explicando que a simplicidade com que Jesus se manifestou ao mundo, né, ela é bem própria e bem característica da mensagem, né, que ele veio como sendo o portador dela, que é o que a gente conhece, Evangelho, ou Boa Nova, né, Boa Notícia. Essa palavra Evangelho é uma tradução, né, do que significaria para nós Boa Notícia. É o mensageiro. Porque muitas das vezes nós ficamos envolvidos com algumas manifestações de Jesus, seus milagres, né, as profecias e tudo mais. E uma das coisas que mais me encanta no Espiritismo é que Allan Kardec soube selecionar muito bem isso, e a gente olha isso logo no Evangelho, em que todas essas partes da vida de Jesus, elas são questionadas, são estudadas, são os exegetas, aqueles que colocam mesmo a cabeça ali e buscam conhecer aquilo, só que são temas polêmicos e que muitas vezes não se chega a lugar nenhum. Mas ele escolheu o cerne, né, da Boa Notícia, do Evangelho, que foi a parte moral. E nessa parte moral ele traz para nós o Evangelho segundo o Espiritismo, e ela é rica de ensinamentos. Então, Basta Pouco é o título que Emmanuel coloca nessa lição. E fala, um homem num lugar sem nome, com poucos amigos, falando sobre uma mensagem que há muito já era esperada, pelos judeus principalmente, né? E que acaba, né, transformando todo mundo. Você agora há pouco falou, né, de Atos dos Apóstolos, a respeito de Paulo, né? Paulo era exatamente o oposto de Jesus, né?
Ele estava no centro da vida dos judeus. Ele era um sujeito respeitadíssimo entre eles, né? E tanto que se achou investido da missão de perseguir os cristãos que estavam causando aquele tumulto todo ali, como se já não bastasse, né, o Império Romano na cabeça deles, ainda tinha aqueles caras ali, né, meio que tumultuando a ordem, né? E para eles era bastante difícil, porque, afinal de contas, os poderosos ali naquele momento viam Jesus como uma grande ameaça, tanto é que levou ao que levou, à crucificação dele, né? Basta pouco. Por que basta pouco? Muitas das vezes a gente fica pensando assim, basta pouco, e você remete a sua mente na seguinte situação: basta pouco gel e eu estou, né, livre das bactérias e germes que eu possa ter na mão. Basta pouco dinheiro e eu consigo viver. Basta pouca conversa e a gente se entende. Mas não é desse basta pouco que eu entendo que Emmanuel quer trazer para nós. Mas no fundo moral, do aspecto moral. Se nós retornarmos à vida daqueles discípulos, daqueles homens que viveram com Jesus, homens muito simples, se nós pensarmos que pescador é uma profissão que é uma das mais, né, simples que possam existir, né, tanto que a dificuldade de um pescador é muito grande. Eu não estou falando de grande indústria de pescaria, não. Estou falando do homem que sobrevive da pescaria, assim como aqueles primeiros que eram discípulos de João, como André, veio depois Pedro, né, Tiago e João, que trabalhavam junto com seus pais. Você imagina levantar toda manhã. Você falou de viagem, né? Uma vez eu e minha esposa, nós estávamos viajando, passamos perto de um lugarejo em que vários barcos de pesca, né, estavam parados ali. Eram o quê? 7 horas da manhã. Eles já tinham ido, já tinham voltado com a pesca, já tinham separado os peixes, né? Já estava tudo organizadinho, 7 horas da manhã a gente estava na praia, eles já tinham feito todo o trabalho. Impressionante, já a gente não via mais vestígio nenhum de pescaria. Então é uma vida muito rude, né? Porque você tem que sair independente da situação em que você se encontre. Faça chuva, faça sol, né? Muitas das vezes não faz sol porque é de madrugada, né? Então faz frio, né? Ou muito calor. E então a vida daqueles homens era muito simples. E Jesus vai até eles, num lugar que não tinha expressão. Outro ponto é que Jesus vai a Jerusalém, sim. Algumas vezes a gente vê, né, nos evangelhos, ele indo em Jerusalém. Vocês sabiam que aonde Jesus se hospedava quando ele ia em Jerusalém? Alguém sabe? Ele jamais se hospedou em Jerusalém. Ele saía a uma determinada hora do dia, ainda claro, para caminhar, andava com seus discípulos cerca de 3 quilômetros e parava na casa de Simão o leproso, que a gente conhece como Lázaro, né? E lá se hospedava. Lázaro morava com Maria e Marta, e ele ficava ali, naquele lugarzinho. Saía de manhã cedo, né? Bem cedinho, antes que todo mundo levantasse, ia fazer as suas orações, suas preces. E muito de nós, né, até acha assim que a gente não toca muito nesse assunto. Sabia que Jesus era carpinteiro, né? Mas a gente não sabia, nunca soube que ele foi também pescador. Vocês acham que Jesus ficava por conta lá da sogra de Pedro? Não faz sentido, né? Um homem que tinha força, tinha capacidade, ficar no bem bom enquanto todo mundo saía para pescar. Ele estava toda hora no barco, mas quase nunca a gente fala sobre essas coisas. São muito simples. A gente procura, às vezes, o conhecimento na complexidade e se esquece que não basta pouco, no simples,
é que a gente vai acabar encontrando a verdade que a gente busca. Verdade sobre nós, a verdade sobre o outro, a verdade sobre Deus. Então, quando eu li Emmanuel falando sobre isso, sobre esse tema, escolhendo esse tema e se referindo a essa vida simples que aqueles homens levaram e aonde essa mensagem chegou, né? 2000 e tantos anos estamos aqui falando dela, né? Começar a trazer essa reflexão para nós e pensarmos assim, por que então que nós não buscamos no pouco aquilo que nos basta para realmente transformarmos a nossa vida? Transformarmos a nossa vida em quê? Agora você veja bem, estamos num centro espírita, né? Num bairro de Juiz de Fora, com poucas pessoas. Não existe uma multidão aqui, nós não estamos no centro da cidade, né? Não foi feito nenhum letreiro luminoso, nada, né, que chamasse atenção, por exemplo, como se fosse um show, né? Mas todos que estão aqui sabiam da hora, sabiam do local e vieram com uma intenção, com uma busca, né? E muitas das vezes você pode pensar, poxa, mas será que isso vai fazer diferença? Vai fazer diferença, porque basta pouco. Não precisa grandes tumultos e grandes coisas. Emmanuel fala aqui, nessa passagem, uma coisa interessante. Para o mundo, a pergunta que Tadeu faz ainda é de plena atualidade. Olha que ele escreveu isso aqui há quase 100 anos atrás. Mesmo assim, ainda é atual. Mesmo o que Emmanuel disse quando escreveu Caminho, Verdade e Vida. Pois ele diz que as criaturas vulgares, não é vulgar no sentido pejorativo não, tá, gente? Nós somos criaturas vulgares. De que forma? Estamos envolvidos no dia a dia, com a nossa família, né, com os nossos afazeres. São coisas da rotina do dia a dia. São coisas vulgares, né? É do vulgo, é do povo. A gente está envolvido nisso. Aqui amanhã cedo, guardadas as devidas proporções, tem gente que não trabalha por escala ou coisa e tal, né? Mas a rotina a gente amanhã acorda cedo, sai, toma o café, se arruma, sai para trabalhar, trabalha, almoça. São coisas vulgares. Então ele diz isso, nesse sentido, tá? Não é no sentido pejorativo, oi? Rotineiras. Para as pessoas comuns, vulgares, só entendem o que se impõe aos demais, ainda que para isso sejam compelidas a ouvir sentenças tirânicas, proferidas em tribunas sanguinolentas, apenas compreendem espetáculos que ferem a visão e os gestos teatrais dos que dominam por um dia para sofrerem um amanhã o mesmo processo transformador imposto ao mundo transitório ao qual se dirige. O que ele quer dizer aqui com isso? A gente está acostumado com o espetáculo, com o show. É aquilo que chama a atenção da gente, né? É aquilo que nos cativa. E a gente precisa estar envolvido, às vezes, com isso tudo. Nós precisamos estar envolvidos com isso tudo, né? A gente acaba ficando alienado se a gente não tiver do nosso dia a dia, da nossa rotina. Mas a gente precisa fazer um pouquinho mais, um pouquinho além disso, para sair dessa situação. Allan Kardec ele fala assim, que o homem, no caso, hoje em dia a gente não usa mais o linguajar que ele usava lá no século XIX, mas nós, as pessoas, né, no sentido homem-humanidade, né, então as pessoas, prefiro dizer assim, né, devem viver de acordo com a vida, a rotina, o seu meio, a sua cultura. A gente não precisa sair dessa cultura, viver, igual ele fala, né, isolado, muitas das vezes, para se tornar um santo. Não. Aonde foi que a gente escutou ou ouviu, melhor, ou leu, escutou ou leu, que na doutrina espírita você precisa ser santo para fazer diferente?
Eu não vi em lugar nenhum. E aí vem aquela frase que a gente sabe de cor, né? Reconhece o verdadeiro espírita pela transformação que faz, pelos esforços que empreendem para domar as más inclinações. Se nós percebermos, isso é muito pouco. Basta pouco. O que é transformação moral? O que é essa coisa? Tem gente que usa o termo reforma íntima. Eu não gosto desse termo. Não me agrada. Mas, como dizia minha avó, gosto não se discute. Alguns agradam, outros não. Eu prefiro o que Kardec traz para nós. Transformação moral. O que é a transformação moral? O que se passou com aqueles homens? Por que Tadeu, Judas Tadeu, faz essa pergunta para Jesus? Por que você se revelou a nós e não ao mundo? Porque ele se sentia uma pessoa vulgar, comum. Não sabia por que ele estava ali naquele meio ali, por que ele estava envolvido daquela forma. Mas Jesus via nele, antes que ele visse, que ele tinha um poder transformador dentro dele. Nele mesmo. E assim como ele via nos outros discípulos. E todos aqueles que seguiam. Porque nós conhecemos 12 discípulos, mas tinha muito mais. Muito mais gente com ele. Citei 3 ainda. Que não ia para lá e para cá, mas estavam sempre com Jesus. Lázaro, Maria e Marta. Além das outras mulheres, que vez ou outra ele encontrava, quando ele ia em Jerusalém, ou quando ele ia em outras cidades, se encontravam com ela. Vocês lembram daquela mulher que ele está parado na beira de um poço? Ela é conhecida como mulher samaritana. Jesus estava passando pela Samaria, que é um lugar que os judeus evitavam de passar. E veio uma mulher, e os discípulos foram comprar alimento, né, alguma coisa para eles continuarem a viagem. E aí então veio uma mulher com jarros d'água para aquele poço, para pegar água. E aí ele pede para ela pegar um pouco de água, para dar a ele, que ele sentia sede. Né? E aí começa uma conversa. Primeiro que ela estranha, né? Um homem falar com a mulher, né? Porque, gente, é impressionante. Nós aqui hoje, minha esposa, 2, 3, 4, 5, né? Estamos mais ou menos aqui, meio a meio, né? Mulheres e homens. Mas há pouco tempo atrás, a mulher não tinha expressão quase nenhuma na sociedade. Na época de Kardec, não tinha. E aí, então, quando Jesus fala com a mulher, a primeira coisa que ela faz é se assustar. Agora, você veja só, a mulher que foi excluída da sociedade até bem pouco tempo, Jesus a incluiu lá naquela hora. E outra, ele era judeu. A gente às vezes se esquece, né? Jesus era judeu, né? Porque somos cristãos, né? A gente às vezes se esquece. Jesus era judeu. Um dos maiores judeus que existiam, grande profeta. Não foi reconhecido por alguns, mas tudo bem. Falar com a samaritana, que era herege para os judeus. Então é uma dupla inclusão. Quando a gente vai falar sobre espiritismo, eu fico muito animado por causa disso, porque o espiritismo ele inclui a todos. Ele não vê se você é rico, se é pobre, se é homem, se é mulher, se é branco, se é preto. O espiritismo, ele abarca a todos, chama a todos, assim como fez. Não poderia ser diferente. Se o espiritismo é o desdobramento, é o consolador prometido, por que ia fazer alguma coisa diferente daquilo que Jesus fez? Muito pelo contrário. E nessa passagem, inclusive, que Emmanuel se refere, ali Jesus está falando sobre o Consolador prometido. É sobre o Consolador. Se a gente for pegar lá no Evangelho e ver o capítulo, que é o capítulo 14 de João, ele começa falando a respeito disso. Olha só. Jesus promete outro Consolador.
E lá, na primeira frase, no primeiro versículo, que é o 15, ele diz assim: se me amais, guardai os meus mandamentos. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Emmanuel é um sujeito bacana de você ler ele. Porque olha só o título que ele coloca nessa lição: basta pouco. Quais são os ensinamentos que Jesus pediu para que a gente guardasse? Traduzindo no português, o que é guardar mandamentos? O que isso, né? A palavra guardar para nós, às vezes não tem tanto significado, né? Eu vou guardar meu óculos aqui dentro do estojinho. Não. E mandamento também acaba sendo um negócio de lei. Mas se a gente mudar um pouquinho, passar de mandamento para ensinamento, né? E de guardar para aprender. O que é aprender? O ensinamento. Algo está sendo ministrado, algo está sendo dito, e eu estou processando aquilo. Nós aqui, cada uma das palavras que eu falo, por melhor que eu escolha, para cada um vai fazer uma diferença. Vai ser uma coisa. Porque você está colocando toda a sua carga, não só emotiva, mas intelectual, junto com aquilo que eu estou falando. Então, o que pode parecer para você, às vezes para ela aqui, vai ser um pouquinho diferente. Mas no fundo, vamos nos preocupar com o fundo, a gente vai chegar no mesmo lugar. E basta pouco, por quê? Os mandamentos que Jesus nos traz, eles são mandamentos simples. São coisas muito fáceis da gente fazer. A questão é, por que a gente não faz? Por que a gente não... Falei da transformação moral, por que a gente não faz? Sabe por quê? A gente acha que a transformação moral, ela precisa vir, né, em pompa. Algo assim, né, impactante. Vai ser um divisor de águas na sua vida. Quando eu estava lá no Jean, eu e minha esposa, nós éramos trabalhadores, a gente teve muita oportunidade de trabalho, né? E aí o que ocorreu? Vez ou outra, a gente estava envolvido numa conversa igual a essa que a gente está tendo aqui. E lá na conversa, uma vez eu tive uma percepçãozinha que talvez facilite como que é fácil entender essa transformação moral. Porque quando a gente fala assim, faça ao outro aquilo que você quer que faça a si mesmo, a gente acha, é chamada a regra de ouro, né? E Jesus diz isso, né? Faça ao outro aquilo que você gostaria que fizesse a si mesmo. Muita gente fala assim, mas como assim? Hã? Então eu não posso dar 0 para o meu aluno que errou a prova, porque eu não gostaria de receber um 0. Eu não posso mandar um empregado embora, porque eu não gostaria de ser mandado embora. Aí a gente começa a complicar, percebe? Aí o basta pouco se perde. A gente deixa ele para lá. Vamos voltar aqui. O ensinamento, ele é simples. As regras são simples. A gente acaba complicando por um monte de motivo. Tem um pedaço do plástico aqui. Consegui tirar aí finalmente. Aí, então, o que acontece? Se nós pegarmos os ensinamentos de Jesus, que ele, na verdade, ele deu uma apertadinha. Quem é que não conhece o Sermão da Montanha? Todo mundo conhece o Sermão da Montanha. Aí lá, o Sermão da Montanha, o que ele fala? Ouvistes o que os antigos disseram, não matarás. Eu, porém, vos digo que aquele que disser raca a seu irmão, e o judeu ele falava raca e ainda cuspia de lado, né? Porque parece que você está meio que limpando a garganta, né? Raca! Né? Se disser raca, já é réu
no juízo. Aí você fala assim, ué, Elisa, então como é que basta pouco se o negócio agora apertou ainda mais, né? E eu nunca matei ninguém, pelo menos não nessa existência. Mas a gente sempre acaba ofendendo alguém algum dia sem querer por algum motivo, né? Mesmo assim é simples. Por que é simples? Basta não ofender. Por que a gente tem que ofender alguém? Por que a gente tem que achar que o outro que nós somos melhores que alguém? Se Jesus disse para os seus discípulos, eu vim servir e não ser servido, quem somos nós para fazer diferente? Se nós nos dissemos ou nos autoproclamamos cristãos. Porque o espírita tem isso, né? A gente não recebe carteirinha. Você tem a sua carteirinha de espírita aí? Não, não tem. Pô, o que você está fazendo aqui dentro? Como é que deixaram você entrar? Ninguém aqui tem carteirinha de espírita. Nós nos proclamamos. A gente entra ali, ninguém pergunta quem você é, de onde você veio, quanto que você tem no bolso. Uma vez eu até brinquei e falei assim, você quer ver um verdadeiro centro espírita, aquele centro espírita forte, né? Porque tem gente que fala assim, né? Eu vou naquela casa porque lá ela é forte. Se você entrar, não te cobrarem nada, de sair, não te cobrarem nada, é um centro espírita forte. É um centro espírita forte. Se você entrar, tiver que pagar alguma coisa, tiver que sair, você tem que pagar alguma coisa, você corre daí, que não é boa coisa não. E aí, lá no Jean, voltando, né? Na conversa e tudo mais, falei assim, como que a gente vai aplicar essa transformação moral? Como que a gente faz isso no dia a dia? Vocês já tiveram alguma situação semelhante a essa, por exemplo? Na frente da sua casa, na porta da garagem da sua casa, um carro para e fica lá estacionado. Na hora que você está saindo com o carro, às vezes você não tem carro, então vou dar uma outra sugestão, uma outra análise. Acabamos de pendurar a roupa no varal. Ela ainda está um pouquinho molhada. Daí a 5 minutos começa a cair aquela fuligenzinha porque alguém botou fogo. Seu vizinho botou fogo no mato. Suja a roupa todinha. Você às vezes está em casa, quietinho, lá conversando com a sua família, ou vendo uma TV, ou vendo um filme, na sua. E de repente o vizinho coloca o som numa altura que você não... Nossa, meu Deus do céu, eu não estou conseguindo ouvir meus pensamentos. O que um cristão faz? Não faça ao outro aquilo que você não gostaria que fizesse, ou faça ao outro aquilo que você gostaria que fizesse. Tem as duas vertentes, a afirmativa e a negativa, a positiva e a negativa. Se alguma coisa te aborrece, primeiro, você aceita aquela situação. Segundo, não faz igual. Basta pouco. Basta muito pouco. É só a gente não fazer igual. Rapaz, mas eu preciso botar fogo naquele mato lá no quintal. O que eu faço? Se vira. Mas evita de incomodar o seu vizinho. Você não gosta de ser incomodado, por que você vai incomodar? Eu preciso parar meu carro aqui, é rapidinho, só vou dar um pulinho lá no Renato, lá, falar um negócio, entregar um livro para ele e já volto. Não. Se aquilo não é bom para você, não é bom para outra pessoa. E olha, eu não estou falando ninguém matar, roubar, nada disso. São coisas do dia a dia, da nossa rotina. Eu gosto de rock, eu sou roqueiro, toco inclusive. Já colocamos som alto lá em casa? Alguma vez? Nunca. Tem fone de ouvido, né? Quando eu quero, meus neurônios se virem com isso lá, né? Mas não incomodar ninguém. Não gosto de ser incomodado. Por que eu vou incomodar? Independente, eu não estou falando, eu gosto de rock, mas tem gente que gosta de funk. Eu estou falando aqui de gosto. Cada um gosta do som que
que prefere. Mas por que você vai incomodar o outro? E o outro, por que você vai esperar a mudança do outro? Ela não vai acontecer. A mudança tem que ser nossa. E aí essa mudança, ela pode ser um pouquinho mais exigida. Porque quando me ocorreu isso, eu pensei assim, igual quem trabalha em empresa vai entender, ou quem já trabalhou vai entender. Tem uma meta de venda, né? A gente às vezes até conhece alguém na família, tem uma meta de venda. Ela sempre vai para cima. Ou então uma produtividade, o que seja, o que for, né? Aí você coloca, para esse mês eu vou vender 300 travesseiros. Mês que vem tem que ser 350, e a coisa vai apertando, né? A meta também pode ser uma meta, basta pouco. Qual que é a meta? Amanhã, nós sermos uma pessoa melhor do que a gente foi hoje. Como que eu faço isso, Elias? Pega no Evangelho segundo o Espiritismo e procura lá, você vai achar. Santo Agostinho fazia o que toda noite? Ele colocava, antes de colocar a cabeça no travesseiro, ele falou assim, será que eu ofendi alguém? Magoei alguém? Perturbei o santo de alguém? Será que eu não podia ter tido uma atenção maior ou melhor com aquela pessoa que quis alguma coisa assim? Será que eu não posso, aquela pessoa que eu ofendi amanhã, vou sair e pedir desculpa para ela? Porque nós temos dois grandes problemas a enfrentar nessa situação. Primeiro, é observar e entender que a gente pode estar errado. Muitas das vezes nós estamos errados. A segunda é pedir desculpa. Vocês lembram que Kardec diz assim para a gente que as maiores chagas da humanidade é o egoísmo e o orgulho? Aí você fala assim, nossa, de novo aquele assunto. De novo, egoísmo e orgulho. Já estou aborrecido de ouvir aquele negócio. Não aguento mais. Mais um palestrante para falar sobre isso. Mas, gente, se você perguntar aos espíritos, se você tivesse a oportunidade hoje de parar de frente médium e perguntar o médium em transe para um espírito superior, como a gente concebe, né, falar, espírito guia, prefiro assim, que é aquele conselheiro, que é o espírito consolador, né? Paracleto significa conselheiro. Se você pedir um conselho, né, muitas das vezes esse conselho vai ser assim, sobre o orgulho e o egoísmo que a gente tem que vencer. E para vencermos o orgulho e o egoísmo, basta pouco. Basta muito pouco. É só nos esforçarmos. Olha aí de novo a questão que a gente consegue reconhecer o verdadeiro espírita. O verdadeiro espírita é igual o Divaldo. Montou uma mansão enorme, conhecida como mansão, né, que é um bairro, uma cidade dentro de uma cidade, né, que atende um mundo de gente, que faz uma obra de caridade, que é uma coisa espetacular. Mas cada um de nós aqui não precisamos montar uma mansão física, mas uma mansão dentro do nosso coração e fazermos a caridade todo dia. Quem é que não sabe também, de cor e salteado, a questão do Livro dos Espíritos, que fala sobre o que é a caridade segundo entendida por Jesus? Na mocidade a gente brinca, né? É o BIP. Sempre na mocidade, né? Os meninos sempre usam as técnicas lá para fazer prova, né? É o BIP. Benevolência para todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão da ofensa. Basta pouco. O que é cada uma dessas três coisas? Benevolência para com todos. O que é ser bom? Eu escolho para quem eu vou ser bom? É tão difícil assim buscar, né, ser bom para todo mundo? É algo que está te pedindo demais? É muito? É pedir de muito para a gente. Benevolência para com todos?
Quando Jesus fala do Consolador, quando vem o Espiritismo trazer para nós toda essa gama de conhecimento, que às vezes a gente mergulha de cabeça, se faz sentido para a gente precisa fazer um movimento. Não precisa virar santo. Não existe isso na obra doutrinária, não existe isso em lugar nenhum, dentro daquilo que a gente conhece como doutrina espírita. Mesmo as obras que são que vieram, né, para complementar, as obras complementares das fundamentais, elas não falam isso. Indulgente para com o erro dos outros. Ou coisa fácil de fazer, mas que a gente não faz de jeito maneira. Porque o que a gente quer é apontar o defeito do outro. É observar o que o outro está fazendo de errado e apontar o dedo. Enquanto que basta pouco. É só pegarmos e pararmos de agir dessa forma. Teve um senhor lá no Jean também, uma vez, fazendo tratamento, que ele fez tratamento e a gente acompanhava e tudo. Uma vez ele se levantou e disse, expressou dessa forma: eu prejudiquei meus irmãos. Prejudiquei meus irmãos quando meus pais morreram e eu fui inventariante e acabei, né, ficando com a parte maior do bolo e prejudiquei meus irmãos. Depois do que eu aprendi aqui, eu já marquei uma reunião com eles, vou devolver a eles tudo aquilo que eu os prejudiquei e vou acertar minha vida com eles. Me fez lembrar uma história que eu e minha esposa outro dia escutamos, já tinha escutado isso uma vez, de um rei, né, da Índia. Esse rei chamava Ashoka. Para nós, né, na nossa língua, esse nome até é engraçado, né? Mas esse rei, ele matou os seus 99 meio-irmãos para poder herdar, ter como herança um reinado. E durante 10 anos, o governo dele foi um governo de terror. E ele simplesmente passava por cima dos seus inimigos, né? Matava toda criatura que existia. Por que eu estou falando desse rei? Porque ele realmente, se você juntar Gengis Khan, Átila o Huno, né, e mais uma meia dúzia aí, Nero, no Calígula, colocar num caldeirão não dá uma soca. Só para vocês terem a ideia da maldade desse homem. E ele foi juntando o reino, né, lá na Índia, naquela época, até que uma vez ele sitiou um lugar, uma cidade, destruiu, matou todo mundo, e por fim, ele com o seu séquito, né, com as pessoas que estavam ali com ele, seus cavalos, ele pegou e viu à distância chegando um mendigo. Um mendigo veio em direção a ele, sobrevivente daquela atrocidade toda que ele fez ali. Aproximou-se dele e os seus soldados, né, avançaram, mas ele permitiu que um mendigo falasse o que ele estava ali, querendo falar. E o mendigo se dirigiu a ele falando assim: ó grandioso, poderoso rei, eu vos reconheço como sendo um homem de poder, né? Está aí o resultado, né? Essa destruição toda, o seu domínio. Percebo que você é muito poderoso. Eu, porém, queria saber se você é o mais poderoso dos homens e fizesse apenas um gesto para me demonstrar isso. E aí, debaixo do manto dele, ele descobre e tem uma criança, né, de pouca idade, morta nos braços dele. Ele estende para o rei Ashoka e fala assim: devolva a vida a essa única criança e eu reconhecerei como um homem realmente muito poderoso. Esse mendigo era um monge budista,
O budismo, na época desse rei, era uma religião que pouca gente conhecia. Ele ficou muito interessado, esse rei, a partir desse momento, na filosofia daquele homem. E começou a aprender com ele o budismo. Ele poderia ter matado aquele homem ali naquela hora. Num arrombo qualquer ali de... O que é isso, cara? Mas ele foi tocado no coração. Agora você imagina o seguinte, e nos 30 anos seguintes de governo dele, ele fez o que quase ninguém nunca fez por aquele lugar lá. Digo que ninguém nunca fez. Né? Ele colocou, para vocês, para resumir a história, até porque a gente já está chegando no nosso horário, para vocês terem ideia, tinha uma lei que ele determinou que nenhum ser vivo, não é de planta e animal, qualquer ser vivo, poderia, né, ser morto. A caça foi proibida, uma série de coisas foi proibida lá, a partir desse rei. Então, por que eu estou falando dele? Porque um homem desse muda tanto, por que a gente não pode fazer uma pequena mudança nas nossas vidas? Combatendo o egoísmo e o orgulho, praticando a verdadeira caridade, benevolência para com todos. A partir daquele momento, a Soca teve benevolência para com todos. Indulgência com os erros alheios e perdão das ofensas. O interessante do orgulho e do egoísmo é isso, é que muitas das vezes nós estamos tão ainda aferrados nessa condição de pensar só em nós mesmos, o egoísmo, e que a gente não pode, de forma alguma, revelar alguma fraqueza, o orgulho, que a gente se esquece que tudo o que a doutrina nos pede, que é pouco, porque basta pouco, é fazermos esse raciocínio. E aí então, lá no Evangelho de João, no versículo 21, Jesus fala assim: aquele que tem os meus mandamentos e os cumpre, esse é o que me ama. Você não tem carteirinha. Ninguém tem carteirinha. Mas nós nos chamamos ou nos proclamamos espíritas. Porque a doutrina espírita, ela nos traz coisas que nós acreditamos. Passamos a acreditar, passamos a adotar. Eu não sei se acontece com vocês, mas eu fico ansioso para chegar a hora do estudo que a gente tem, às vezes virtual, que agora a gente pode ter o estudo virtual, e nós temos 2 vezes por semana o estudo virtual. Inclusive vou colocar aqui, quem quiser, tem como anotar aqui no... Aonde? Ah, legal. É aberto a todo mundo, é só procurar na internet, chama espírita.info. Aí lá você vai ver, tem cursos, tem uma série de coisas, estudos, né? E também a nossa atividade lá no ID. Eu fico louco para poder chegar a hora, né? Para poder ir lá. Igual eu ficava doido quando tinha alguma oportunidade de ir numa festa, ou então ir num show de rock, ou o que for, né? Mas por que isso? Porque a gente se identifica. A gente acaba se identificando com as ideias. Então a doutrina espírita, ela traz para nós essas ideias. Ela também nos consola. Ela também faz com que a gente, em um determinado momento da nossa vida, que a gente passa aí por um aperto, uma coisa qualquer, uma dúvida, a gente também consegue através dela, né, muitas das vezes,
um suporte, um apoio. Mas a gente precisa fundamentalmente perguntar, além disso, o que a gente quer do Espiritismo. É o fenômeno? É um parente que já morreu que a gente quer notícia? É o número da loteria para a gente ganhar esse final de semana na cena e ir embora? O que a gente quer do Espiritismo? Porque o Espiritismo, primeiro, não tem todas as respostas. Tem muitas respostas, mas não tem todas. Allan Kardec falava, estamos iniciando o trabalho, há quase 200 anos atrás, estamos iniciando um trabalho que vai, ser lá no futuro, ser desenvolvido e tudo mais. Então, quer dizer, tudo isso que ele trouxe para a gente é coisa para chuchu, mas ainda não é tudo. Algumas coisas a gente ainda está revendo, pensando. Kardec não conhecia muitas das coisas que existiam naquela época. Eu falei, Elias, mas Kardec não estava rodeado de espíritos superiores? Estava rodeado de espíritos superiores. Mas a pergunta que eu fiz agora, o que você quer do Espiritismo, envolve também isso. Por quê? Os espíritos superiores nos disseram que eles não vieram nos poupar do trabalho. O Consolador prometido por Jesus é o conselheiro. É aquele que pode nos dar o caminho. É aquele que pode nos incentivar. Mas o trabalho é nosso. O trabalho é muito mais nosso do que dos espíritos. Os espíritos, eles podem até fazer todo o trabalho, como você mesmo disse aqui há pouco, né? Todo aquele trabalho invisível foi feito. Está aqui. Alguns sentem. Eu, por exemplo, que, como diz um amigo meu, que sou igual a caneta assim, eu sou insensível, não consigo, mas tem gente que sente. Eles fazem o trabalho todo sem a nossa colaboração. Mas eles vêm em auxílio. E para concluir mesmo, vou guardar com uma frasinha do nosso mentor espiritual lá, ou guia espiritual, como eu gosto de referir, que na época também no Jean, a gente até brincava, ele perguntou assim, quem é que quer ir para um mundo melhor? De repente ele parou e fez essa pergunta. Aí, todo mundo lá, à vontade, rindo até no canto, porque ele já tinha, consolado os corações, então ele estava mais suave. Todo mundo levantou a mão, nós queremos ir para um mundo melhor. Ele falou, pois é. Nós, guias espirituais, queremos estar aqui, nesse mundo, prestando um trabalho que é uma honra e um privilégio sermos escolhidos por Jesus para poder estar trabalhando com vocês. Aí a gente falou assim, nossa, era hora de calçar a cara e sentir o peso. Mas nós vamos para um mundo melhor. Iremos para um mundo feliz, sim. Mas a gente precisa primeiro dar a nossa parte, a nossa colaboração aqui no mundo que nós vivemos, com as pessoas que estão do nosso lado, com as dificuldades, com o vizinho coloca o som alto, para o carro na porta da casa e coloca fogo no mato. A gente precisa disso. A gente precisa estar aqui. Mas eu garanto para vocês, como Emmanuel nos diz, para fazer essa transformação e esses esforços, basta pouco.